Senhor presidente, vereador Davi Reis, quero primeiramente agradecer, senhor presidente, Vossa Excelência, pela missão que me foi concedida na semana passada para ir até a cidade de São Paulo, como relator do plano do nosso Código Ambiental, visitar também a cidade de São Paulo para ver o que São Paulo tem feito para enfrentar as mudanças climáticas que atingem o mundo inteiro e, logicamente, que o Brasil também, que faz parte do mundo globalizado, ele também sofre. Nós que estávamos acostumados aqui com uma chuva com um volume bem menor, de repente a gente sofre, vereador, meu querido amigo João Paulo, sofre com o volume de água que as chuvas caem em Manaus. Manaus não tem as 4 estações, Manaus tem verão e verão chuvoso, né? É só esse clima. E de repente, Manaus tem enfrentado essa situação, mas o prefeito Davi tem agido de forma muito rápida, célere, a gente tem que reconhecer o avanço que Manaus teve. Eu nasci em Manaus, cresci em Manaus, vivo em Manaus, vereador Simon, e a gente conhece o avanço da história. Por estar nesta casa aqui já há alguns mandatos, me dá uma visão muito mais ampla de olhar os avanços de cada governo. E aqui eu não estou para fazer crítica dos governos passados, daqui não dá para fazer crítica de prefeito passado, mas dá para ter uma visão ampla de quem andou, onde andou menos, onde andou mais, aonde teve avanço, onde teve retrocesso. E é inegável, é público e notório o crescimento de Manaus. Não reconhecer isso é a gente automaticamente estar de costa para a história. Eu faço parte de Manaus, eu amo a minha cidade. Aqui estão meus filhos, aqui está a minha família. E aqui eu fui eleito para representar a cidade de Manaus. E uma das coisas que eu fiz quando assumi, senhor presidente, vereador Joelso, também meu amigo que já foi presidente dessa casa, é o juramento de respeito à lei orgânica, à Constituição Federal, obedecer o regimento interno, mas, acima de tudo, ter sensibilidade e saber a minha posição como vereador. Sempre meu compromisso com a verdade, sempre meu compromisso com respeito aos colegas. Eu nunca usei a tribuna aqui para falar mal de colega ou de partido. Eu sempre entendi que aqui dentro nós todos somos iguais, votos iguais, independe de quantidade de voto, independe de quantidade de mandato. Todos aqui foram eleitos para defender os interesses do povo de Manaus. Esta casa é a casa do povo. É a casa que representa os anseios da população. E eu sempre entendi isso muito bem. Alguns momentos, quando cheguei nesta casa, senhor presidente, algumas reuniões com os vereadores, eu ouvi algumas palavras que elas entravam de encontro à minha visão e ao meu coração, que é: aqui ninguém é amigo de ninguém. E muitas vezes nas reuniões, vereador Rudinei, eu sempre fiz essa crítica. Rapaz, pare com isso. Aqui todo mundo é amigo. E de repente aqui nós somos vereadores eleitos por Manaus. Aproximadamente 2,5 milhões de habitantes escolheram cada vereador aqui, através das suas propostas, através dos seus sonhos. E cada um tem o seu jeito de fazer política. Cada um tem a sua forma de fazer política. Por isso eu não critico. Eu não estou aqui para criticar nenhum vereador, cada um tem a sua forma. E a forma, para mim, ela só é importante quando ela tem a mesma finalidade. Eu creio que a finalidade de todos aqui é só uma: construir uma Manaus que nós possamos nos orgulhar. Uma Manaus que a gente possa andar de cabeça erguida. Uma Manaus que, aonde você for, a pessoa pode dizer: esse é vereador de Manaus, esse cara trabalha, esse cara respeita os seus pares, esse cara respeita o mandato. Eu sempre entendi que o parlamentar, ele precisa, acima de tudo, ter equilíbrio. Ele não tem que ser medroso, mas ele não pode também chegar e se elevar ao ponto de, muitas vezes, fazer críticas.
fazer críticas de uma forma que ultrapassa o limite da urbanidade, do decoro, senhor presidente. Então, isso sou eu. Isso é a minha visão como vereador. E nós somos 41. Aqui é eclético, todo mundo tem uma formação, todo mundo tem uma visão. A minha visão sempre foi essa, de conciliador, de moderado. Já fui líder de vários prefeitos, mas sempre esteve na minha mente que esta é a minha casa, e aqui a gente precisa, acima de tudo, conversar e a gente entender o nosso papel. Quem administra a cidade de Manaus é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Poder Legislativo com a sua função típica e o Poder Executivo com a sua função típica. Então, essa é a minha visão, senhor presidente. Estive em São Paulo, aqui vem uma prestação de conta minha, onde foi possível eu ir em vários gabinetes, procurando os gabinetes dos vereadores que defendem a questão do verde, a questão do meio ambiente, porque nós vamos discutir nesta casa o novo Código Ambiental, que também é uma visão trazida pela Prefeitura. Imaginem que o Código Ambiental da cidade de Manaus, senhor presidente, ele é de 2001, a Lei 605. Então, nós temos aí praticamente quase 25 anos que o nosso Código Ambiental, ele está vigorando, na realidade está ultrapassado. E o prefeito Davi, atendendo os comandos dos técnicos da SEMAS, foi lá e disse, vamos desenhar o novo plano. E remete para esta casa. E esta casa, como representantes legítimos da população, vem e faz o que o regimento manda. Cria uma comissão especial para discutir o novo Código Ambiental da cidade de Manaus, justamente para que a gente possa estar na frente, porque São Paulo está fazendo leis esparsas, está fazendo alguns dispositivos legais, algumas leis, enfrentando o problema de como tratar a questão da árvore e tudo. Então, nós temos vários problemas. O mundo muda, a cultura muda, as coisas mudam. Antes se plantava a castanholeira, hoje a gente vê como a castanholeira ela se desenvolve e os prejuízos que traz. Aí tem que ouvir o técnico, mas a gente precisa organizar a cidade de Manaus. O plano diretor da cidade de Manaus veio aí na égide de 2000, então veio de uma outra cidade, colocaram em cima de Manaus, e quando a gente faz isso, a gente pega uma cidade organizada e colocou em cima de uma cidade desorganizada, uma cidade nossa que cresceu com as ocupações irregulares, onde às vezes a prefeitura, para fazer uma rua, ela trava num canto, porque tem uma casa no meio daquela rua, aí é um trabalho para tirar. Aí nós temos problemas na cidade de Manaus, com obras irregulares, um monte de problemas que a gente precisa enfrentar. O meio ambiente, ele é consagrado, é um direito dessa e das futuras gerações. Ele foi elevado à questão constitucional. Então isso faz com que a gente comece a olhar. Quero parabenizar, agradecer, presidente Davi, por ter me concedido esse momento. E lá eu pude ver como São Paulo está, a preocupação dos vereadores com a cidade de São Paulo, a questão do meio ambiente, várias leis onde eu pude conversar com vereadoras, vereadores. Também visitei a corregedoria para conhecer como funciona a corregedoria da cidade de São Paulo, onde a gente viu aí muitas inovações importantes para que a gente possa consagrar aqui a Câmara Municipal de Manaus, dentro do direito comparado, de trazer algumas ferramentas que possam melhorar a nossa legislação. Tenho buscado algumas informações através de outras cidades, através do contato mais de telefone, mas nada é igual à questão de você ir no local e você constatar, vereador Thaís Alipe, com a sua experiência, com seus olhos, olhando a cidade. Vereadores aqui devem viajar aqui para outras cidades, e isso é muito importante para ter essa interação. Assim como nós recebemos vereadores do estado do Amazonas, de cidades, e vereadores de outros estados também buscando legislação nossa para aplicar lá, nós também devemos procurar, porque o problema que está lá é o problema que está aqui. Quando os problemas são os mesmos, as soluções, o medicamento, o remédio também deve ser o mesmo. Senhor presidente, eu quero agradecer e parabenizar o vereador Joelso pela presidência da comissão especial que vai trazer
o novo Código Ambiental. Com certeza, ontem a reunião foi muito importante, definiu os calendários e, de repente, nós já temos aí alguns encontros que o vereador Joelso deve também passar. Mas dizer que o Código Ambiental ele é uma peça, um instrumento importante para o desenvolvimento da cidade de Manaus. Então, agradeço e é a minha prestação de conta com relação à minha viagem. Um outro tema é que eu acordei hoje, e assisto sempre jornais, eu vi uma matéria da Rede Amazônica sobre a questão do Centro Social Urbano do Parque 10. Gente, o Centro Social Urbano, ele não é do Parque 10, ele é da cidade de Manaus. O Centro Social Urbano tem uma história com a minha infância, porque ali eu vivo antes de ter Centro Social Urbano. Ali eu vivo desde 1969, onde a gente brincava ali no Muruama, no Balneário Parque 10, no Banho do Toco, no Riachuelo, nas Pedreiras do Padre, onde a gente podia mergulhar nas águas límpidas do Mindu, água pretinha, água límpida, igual de Presidente Figueiredo, geladinha, onde a gente brincava, tomava banho, tinha os peixes, caranguejo, tinha camarão das águas do Amazonas. E no Centro Social Urbano era um desfiladeiro, vereador João Paulo, que também é do Parque 10, onde a gente brincava, tinha jurubebas, tiriricas, e a gente brincava ali como criança. Eu vi o asfalto chegando aos capítulos, eu vi ali crescendo os avanços muito lento, e de repente a Zona Centro-Sul, ela passou a ser estratégica, vereador, justamente em virtude da sua posição. Mas ao mesmo tempo que o avanço veio, também veio o abandono. E até 1999, a Zona Centro-Sul era totalmente abandonada. Virou classe média. Algumas áreas foram invadidas e lá foram construídos alguns prédios. Verticalizou, surgiram os condomínios. E foi virando ali classe média com os fragmentos dos remanescentes, como a minha família, quando foi para lá que meu pai não tinha casa e recebeu uma chave, e ali começa o sonho do meu pai, e ali começa também a nossa história. Eu não sonhei em ser vereador, eu sonhei em seguir a carreira jurídica, a carreira da magistratura. Mas em 2000, em virtude de todo o abandono que tinha, embora nós tivéssemos políticos vivendo na Zona Centro-Sul, e que não vou nominar por uma questão de ética, mas que nada acontecia, porque lá virou, João Paulo, uma área nobre da cidade, porque lá virou classe média, porque lá chegou uma urbanização, e essa urbanização precisa de manutenção, e de repente as coisas não aconteciam. E quando eu fui chamado pelos colegas para sair candidato, eu resisti bastante, porque eu não queria mudar a minha trajetória, que sempre fui apaixonado pela questão jurídica, e o meu pensamento era estar hoje no Tribunal de Justiça como magistrado. Mas eu acabei me quedando a uma coisa chamada amor pela onde você vive, amor pela sua cidade. A nossa responsabilidade social de saber que a nossa casa, o muro para dentro, é nossa propriedade particular, mas que as ruas são comuns, que as ruas são áreas comuns de todos. Manaus é um grande condomínio, nós temos um síndico, e nós estamos aqui os conselheiros, nós temos a missão de cuidar de Manaus, e de repente eu fui crescendo, surgiu o Centro Social Urbano, e lá ficou, e de repente, durante um tempo foi abandonado. Eu lembro que em 1999, todas as luzes estavam apagadas, os banheiros todos quebrados, não existia presença da prefeitura. Eu lembro quando o prefeito Alfredo Nascimento foi candidato à reeleição em 2000, ali eu era candidato. Eu conversei com ele, mostrei alguns pontos para ele importantes como candidato a vereador, mostrei o abandono, e de repente o prefeito Alfredo Nascimento conseguiu olhar para o Parque 10 e resolver alguns problemas. Fez a feira do Parque 10, foi colocado o nome Antônio Viana, fez o complexo esportivo da Avan, Associação Vizinhos Amigos do Mindu, trouxe reformas para o CSU,
Fez o campo do Lebitos, onde hoje precisa e já foi solicitado a reforma novamente de lá. Fizemos a praça da 23 e 24, colocamos o nome de Maurício Saldanha. Fizemos a praça da 20 e 21, colocamos o nome de Dulcinea Borges. Fizemos a praça da 9 e 10, colocamos o nome de Víterson Barcelos, e foi crescendo o Parque 10. Mas o Parque 10 é igual a todo o cantinho de Manaus, precisa de manutenção, e eu não tenho dormido. Fico feliz porque hoje nós temos aqui o vereador João Paulo, que também é do Parque 10. E nunca tive, vereador João Paulo, de sabores, nem briga com nenhum colega vereador, nem do Parque 10, nem de outros pontos de Manaus. Afinal de contas, vereador não pode ser vereador de bairro. Vereador tem que ser vereador da cidade de Manaus. Se tu cuida do teu bairro e não cuida do teu bairro vizinho, o problema do teu bairro vizinho ataca o teu bairro. Manaus é o todo, e nós somos vereadores da cidade de Manaus, não vereador de bairro. Mas você não pode esquecer a tua raiz, porque senão você vai viver aquele problema, Rudinei, de dizer, como dizem, vereador eleito, a primeira coisa que ele faz é sair do bairro dele. Comigo não. Vereador eleito esquece da sua casa. Comigo não. O Parque 10 tem problema? Tem, mas não tem mais os problemas que o Parque 10 tinha em 2000, onde começou a mudar. E desde que cheguei nesta casa, tenho defendido, tenho conversado com os prefeitos. Eu sei que o Parque 10 não pode ter um olhar exclusivo, mas o Parque 10 tem um olhar que nunca teve, nunca nenhum prefeito fez. A matéria de hoje da Rede Amazônica, foi boa a matéria, e não nada contra a Rede Amazônica. A minha questão é que nós tivemos avanços, e o apresentador do programa da Rede Amazônica citou alguns avanços. Ele disse, pode melhorar. E atrás dessa melhora que eu estou a cada dia. Chamei a Polícia Militar. A Polícia Militar foi, eu não sou deputado estadual. Eu não sou deputado estadual. Mas eu chamei a Polícia Militar, conversei com o comando, colocamos uma sala à disposição, a Polícia Militar foi lá para dentro e ela vai. Mas a Polícia Militar não pode ficar com o carro parado lá dentro 24 horas. Estive lá com Alberto Siqueira. Ainda a semana passada estive com ele. Fiz um ofício solicitando que colocasse a guarda municipal permanente lá dentro. E ele disse, vou preparar um container para colocar. Semana passada eu falei com ele para disponibilizar uma sala para colocar lá. Ele falou prontamente. Em nenhum momento que eu estive em qualquer secretaria, eu ouvi dizer, não vou fazer. Não, nós vamos fazer. Nós vamos buscar uma forma de solucionar essa questão, porque é para o bem de Manaus. Então, quero agradecer ao secretário Alberto Siqueira, que faz um trabalho de excelência. A secretaria está avançando. E, mais uma vez, agradecer ao prefeito Davi, porque fez um gol criando a Secretaria Municipal de Segurança. E a gente precisa reconhecer. Ela é nova, nunca teve, nenhum prefeito fez. Tinha uma guarda municipal que não tinha todo apoio, que não tinha arma, que não tinha carros, que não tinha motos, que não tinha bicicleta, que não tinha nada. Porque sempre ficou para o Estado fazer. De repente, a gente consegue ver os avanços. O prefeito Davi trouxe a Secretaria de Habitação. Hoje nós temos aí um problema grave de habitação na cidade de Manaus. Mas o prefeito Davi criou a Secretaria de Habitação da cidade de Manaus, que não tinha e que não andava. Hoje tem um secretário que sabe a importância, que é o Jesus Alves. Parabéns ao secretário Jesus, que tem feito um trabalho de excelência na cidade de Manaus. Ele não é gênio, nem o prefeito é gênio, que balança a cabeça e tudo acontece. Tudo tem planejamento. Primeiro ano esse ano, os primeiros dias, conversei com o prefeito sobre o Centro Social Urbano. Já fiz várias emendas para reformas. Afinal de contas, todas as reformas do CSU foram provocadas por este vereador. Eu nunca vi nenhum vereador fazer uma emenda para colocar no CSU. É eu que tenho que ir com o prefeito, pedir do prefeito para ajudar o Centro Social Urbano. E sempre, não é só o Davi, mas todos os prefeitos sempre fizeram. E o Centro Social Urbano merece atenção. Mas ele é da cidade de Manaus. Quantas grades foram quebradas no CSU que os carros descem da Paraíba e derrubam?
O que fazer? Consertar. Mas é com Dinho Gênio, balança o nariz e acontece, a grade fica normal? Não, gente. A prefeitura tem um processo. É acionado a secretaria competente, ela tem que fazer um orçamento e tem que botar alguém para corrigir o problema. Então a gente precisa compreender. Não adianta a gente achar, fazer críticas, está assim, porque as pessoas precisam entender. O prédio da administração do CSU, em virtude do tempo, está no projeto. No ano passado não foi possível concluir a obra do Centro Social Urbano, mas eu reuni há praticamente um mês atrás com o secretário Renato, hoje vice-prefeito, que foi quem impulsionou a obra do CSU, que esteve lá com o prefeito, fazendo a assinatura de uma ordem de serviço. Infelizmente, não conseguimos concluir tudo. E a gente continuou ali, acompanhando, cobrando para que a coisa aconteça. E tem acontecido. O telhado está sendo reparado pela SEMASC. Parabéns ao secretário Saulo Viana, que atendeu o pedido. Então, eu estou passando aqui com os colegas, justamente para dar satisfação com relação às coisas que acontecem. Manaus tem avançado. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Parabéns ao prefeito Davi. Parabéns ao secretário Jesus Alves. Parabéns ao Alberto Siqueira. Parabéns ao Saulo Viana. Parabéns ao Saba Reis, que tem atendido todos os pedidos de capinação, remoção em todas as praças. Infelizmente, não consegue se fazer tudo num passe de mágica. Mas tudo se faz quando tem amor. O que me move é o amor. O que me move é não querer decepcionar o vereador João Carlos. O que me move é isso. Presidente, antes de concluir, tem dois colegas, peço perdão de não ter visto antes, que é o vereador Simon e em seguida o vereador João Paulo, e eu encerro, presidente. Primeiramente, quero parabenizar a maestria, fez cada pontuação que é importante, mas o meu à parte tem a ver com o Parque 10. Não tão antigo quanto o senhor no bairro, mas também fui morador do Parque 10, moro hoje ali próximo, e sou eu frequento de forma assídua o CSU. Frequento as quadras, corro lá no CSU, faço atividades também na academia ao ar livre e pude acompanhar, com o passar dos anos, a evolução do que foi feito lá. Fazia cerca de um ano que eu não voltava lá no CSU e esse ano eu estive lá, pude utilizar a quadra de basquete junto com meu filho e nunca tinha visto aquele piso emborrachado. Algo que a gente precisa ressaltar quando é feito algo de qualidade, e falo isso como um usuário lá do CSU, antes de ser vereador. Quero parabenizá-lo pela defesa do Parque 10, sempre está ali presente, mas essa questão da Guarda Municipal é algo que a gente precisa também lutar. Antes até mesmo que tenha um container, que a gente possa ter lá à disposição guardas municipais. Se for preciso juntar forças, conte comigo também, porque, mais do que nunca, o senhor sabe disso, o CSU é um lugar onde é um ambiente familiar. Famílias frequentam o CSU, não só pela parte da manhã, como à tarde, à noite, finais de semanas. Então, é importante a gente juntar forças, unir forças, para que, enquanto não houver o container, haja, pelo menos, a presença já de uma rotatividade dos guardas municipais. Parabenizo mais uma vez, conte com o seu amigo também. Obrigado, vereador Simon. Acolho a parte de Vossa Excelência na íntegra e só informar que, na semana passada, conversei com o secretário Alberto Siqueira e o container está sendo feito, mas fui lá no CSU também para ver se tinha uma sala, vão disponibilizar uma sala para que, antes que chegue o container, a guarda está lá. Mas a guarda está lá. Todos os dias a guarda está lá. Inclusive, a Rede Amazônica falou assim, eu vejo a guarda todo dia lá. Todo dia a guarda está lá. Não só a guarda, mas a Polícia Militar também. Ele só não pode ficar de prontidão lá. O que nós estamos querendo é que lá seja um posto, que tenha lá um ponto com os guardas de forma permanente, e o Alberto Siqueira nos prometeu que vai resolver isso. Vereador João Paulo, Vossa Excelência. Bom dia aos colegas da casa, bom dia, vereador Gilmar. Quero lhe parabenizar pela fala. Como o senhor falou, eu nasci no Parque 10, morei lá mais de 20 anos, há quase 8 anos, 10 anos eu já não moro lá, mas tenho um carinho enorme, tenho amigos lá. Me lembro
algum tempo atrás, não posso falar a idade, mas quando eu passava pelas ruas do Parque 10 e os muros, quando ainda se podia fazer campanha, escrito Gilmar Nascimento, a voz do Parque 10, então não é de hoje a sua luta, é de muito tempo, e a gente viu o avanço. O mais importante é o avanço, e o senhor encabeçou isso de forma brilhante ao longo dos anos. Eu estive, ano passado, quando eu deram a ordem de serviço para o CSU, e eu vi o seu discurso emocionado, eu também me emocionei, porque cada avanço, pequeno que seja, é uma vitória. Então eu quero somar aqui ao senhor no que for preciso para que a gente possa ajudar o Parque 10, ajudar o CSU, o Passeio do Mindu. O Passeio do Mindu, diga-se de passagem, é o local, depois da Ponta Negra, que mais se pratica corrida de rua na cidade de Manaus. Então, eu torço para que a gente possa ter outros passeios do Mindu. Ontem eu vi um espaço em Belém, da DOCA, que foi inaugurado, um espaço sensacional. Mas nós temos isso aqui. Nós temos o Mindu, que é lindo. O prefeito já reformou, trouxe iluminação pública, melhorou o ambiente. Os corredores estão frequentando cada vez mais o local. Então, o Parque 10 hoje, como bem disse o senhor, o CSU não é do Parque 10. O CSU é da cidade de Manaus, precisa ser cuidado. E assim como o vereador Simon falou, conte comigo, conte com ele também, conte com quem tem amor pelo Parque 10. A gente está aqui para ajudar e somar e trazer a população cada vez mais para perto. Obrigado, vereador João Paulo. Acolho a parte de Vossa Excelência. E, vereador Simon, aquele piso é um piso tecnológico, tem a mesma tecnologia dos tênis da Nike. Foi colocado lá, primeiro lugar em Manaus que foi feito aquilo, foi lá. Eu passei um ano, senhor presidente, fora da Câmara, durante essa minha jornada aqui. E voltei, fiquei 2021 fora da Câmara. Quando eu voltei em fevereiro, eu andei pelo Parque 10 e parecia que o Parque 10 tinha tido uma guerra, parecia que tinha sido bombardeado pela Rússia. Todas as ruas esburacadas. Problema generalizado. Centro social urbano, nós tínhamos lá mais de 30 a 40 moradores de rua, onde estavam fazendo acampamento, onde as luzes estavam praticamente 80% apagadas, os banheiros quebrados e fechados, mataram gente lá dentro. Eu voltei, eu tive que tomar decisões de priorizar, fazer um planejamento para a reconstrução, não só do Parque 10, como as outras bases. E de repente a gente foi recuperando e conseguimos asfaltar da rua 1 a 47, fomos para o Xangri-Lá. Depois entramos no centro social urbano. E morador de rua, ele precisa de atenção. Ele não precisa de pancada. Tirar um morador de rua exige que tenha amor no coração. Que são pessoas que estão doentes justamente por uma falta de visão do Estado, no sentido de saber acolher essas pessoas. E aí foi uma tarefa mais difícil, como levar. Você leva 10, aqueles 10 vão, volta, só fica um lá, volta 9. Depois leva de novo, e aí volta outro. Você tira os 30, volta 10. E a gente foi enfrentando e nós estamos vencendo. Mas vencendo com respeito aos direitos humanos. Vencendo, conversando, dialogando e buscando remédios saudáveis que não tenham efeito colateral. Não é espancando, não é batendo, não é espancando ninguém, mas é com respeito, porque são pessoas que precisam de ajuda e precisam de um olhar e de um Estado humanista. Então a gente enfrentou. Hoje você vai no CSU, você vê a diferença. Quem tem bons olhos, mas quem vai com o olhar do mal, ele vai ver só problema. Fale dos problemas, mas fale dos avanços. A gente precisa entender isso. E aqui eu fico feliz de saber que outros colegas, o vereador Coronel Rossi também tem uma história com o Parque 10. A gente precisa unir nossas forças para que a gente possa melhorar. A gente precisa reconhecer os avanços. Se eu fosse falar dos avanços que a gente tem, eu falaria aqui o tempo todo, sem parar, dizer dos avanços que tem. Por isso, senhor presidente, eu quero agradecer o tempo e dizer que o que me move é o amor, o compromisso e a responsabilidade com a cidade que eu nasci. Muito obrigado, presidente. Com o término dos oradores do bloco 1, agora iniciaremos a fala do bloco 2.